Conseguir uma vaga no exterior, eu acredito que seja o sonho de qualquer dev hoje em dia aqui no Brasil. Conseguir aquela vaga ali nos Estados Unidos ou nos países ali da Europa, ganhando naquela moeda um pouquinho mais forte, né, que quando converte aqui para o real, fica um pouquinho mais valorizada. Eu acredito que seja o que todos os desenvolvedores aqui brasileiros queiram nos dias de hoje. Pensando nisso, eu decidi fazer esse vídeo aqui para compartilhar um pouquinho com vocês de coisas que me ajudaram assim a fazer esses processos seletivos ali totalmente em inglês ali para essas empresas no exterior e coisas no caso que me ajudaram a passar em algum desses processos seletivos e conseguir no caso a minha vaga assim para trabalhar no exterior. Hoje eu já estou trabalhando, por exemplo, na minha segunda empresa ali para um time ali que é totalmente focado nos Estados Unidos. E eu acredito, no caso, que eu tenho algumas coisas que eu posso compartilhar ali com vocês que talvez te ajudem. Então, sem mais enrolação, vamos lá pro vídeo, galera. Fala galera, meu nome é William Douglas, sou desenvolvedor de software da Microsoft, trabalho nessa área há mais ou menos 5 anos e vocês estão no canal de pessoas que gostam de programação e tecnologia. Hoje a gente vai falar um pouquinho de como que a gente pode conseguir aquelas vagas do exterior para empresas ali, seja nos Estados Unidos ou ali nos países da Europa, mas que paguem aquele salarinho lá em dólar, euro, livre, daquele jeito que a gente bem gosta, não é mesmo? Bom, eu acredito que eu posso compartilhar um pouquinho de como está sendo minhas experiências fazendo essas entrevistas, esses processos seletivos em empresas do exterior e compartilhar um pouquinho assim com vocês de coisas que realmente funcionaram para mim durante esses processos seletivos e algumas coisas que talvez não funcionam assim também, pelo menos não funcionaram assim para mim. Então, compartilhando um pouquinho assim da minha experiência, eu acredito que talvez eu possa ajudar vocês assim em um próximo processo seletivo que vocês estejam aplicando assim para uma vaga ali do exterior. Então, sem mais enrolação, vamos lá para esse vídeo que eu acredito que vai ser bem interessante. Bora lá! Bom, desde que eu comecei a aplicar para essas vagas ali no exterior, em empresas ali nos Estados Unidos e também ali na Europa, eu já tive a oportunidade de fazer parte do processo seletivo de algumas empresas grandes, como por exemplo a Uber, a Amazon, Microsoft, inclusive a empresa que eu estou trabalhando hoje, mas eu também tive a oportunidade ali de participar do processo seletivo de algumas outras empresas que não eram assim tão grandes, desde startups até empresas pequenas e empresas médias no caso. Mas eu acredito que eu posso dizer que desde que eu comecei a aplicar para essas empresas ali no exterior, eu já devo ter feito uns 30 processos seletivos assim em empresas diferentes. E uma coisa que eu percebi assim de semelhança entre elas é que todas elas, sejam empresas grandes ou empresas pequenas, todas elas, ou a maioria delas pelo menos, vai pedir no caso para você fazer testes técnicos. E esses testes técnicos no caso serão live codes. Então, no caso, será aquele código lá que você vai ter que programar ali ao vivo, compartilhando sua tela, e o recrutador assistindo toda a linha de código que você está digitando. Não tem como fugir disso, galera. Isso é uma coisa, no caso, que eu percebi que a maioria esmagadora dessas empresas, assim, no exterior, eles aplicam, no caso, durante o processo seletivo em algum momento. Empresas grandes, no caso, como Microsoft, a Amazon, por exemplo, que eu já fiz processo seletivo também, eles tendem, no caso, a ter, às vezes, mais do que um teste técnico, para vocês terem noção. Eu acredito que eu já mencionei, inclusive, em algum vídeo anterior, que durante o meu processo seletivo para entrar na Microsoft, eu acabei fazendo 4 testes técnicos, no caso, e os 4 foram live codes. Então, isso é uma coisa que no exterior não tem como fugir. Você vai ter que, no caso, se preparar para eles, no caso, se preparar ali resolvendo testes em alguns sites ali, se mudando como se fosse uma entrevista mesmo, para vocês ficarem mais preparados para isso. Aqui no Brasil, eu tive também a oportunidade de fazer entrevista em várias empresas aqui no Brasil também. E eu percebo que aqui é mais uma conversa técnica. Então, o recrutador vai fazer umas perguntas ali para você. Normalmente vai ser ali o líder, né, do time, o líder da squad ali, que vai fazer algumas perguntas técnicas para você. E você vai acabar respondendo. Algumas empresas podem sim aplicar os testes técnicos junto também com essas perguntas. Mas normalmente esses testes ou vai ser algo que você vai entregar ali. Você vai fazer um programa ou um projeto e você vai entregar ali. Ou, no caso, vai ser, tipo, só as perguntas técnicas mesmo. Eu acredito que empresas brasileiras, no caso que eu tive que fazer live coach, eu acredito que foram no máximo 2 aqui no Brasil. Então, isso é uma coisa que é bem diferente, sabe? Entre o processo seletivo para você entrar em uma empresa aqui no Brasil e para você entrar ali no exterior. Então, isso é uma coisa que não tem como fugir realmente. Então, como não tem como fugir muito desses testes técnicos quando você está aplicando para empresas ali no exterior, eu recomendo que você utilize algumas plataformas, no caso, para praticar a resolução desses problemas ali. Plataformas como Background, LetCode, eles ajudam bastante ali, no caso, para você resolver alguns problemas que você está tendo ali e até mesmo simular algumas questões que já caíram, por exemplo, em processo seletivo de empresas grandes como Microsoft, Amazon e Meta, por exemplo. Uma coisa que me ajudou bastante com esses testes técnicos, no caso, foi ali quando eu estava na época da faculdade, que eu estava fazendo umas atividades extracurriculares
que era, no caso, as maratonas de programação. Eu não sei se vocês já ouviram falar de maratona de programação da faculdade de vocês, mas é basicamente uma competição que acontece ali com várias universidades, assim, espalhadas pelo Brasil, onde, no caso, serão vários testes técnicos que a sua equipe vai ter que resolver ali em um determinado tempo. A equipe ali que resolver mais testes técnicos, no caso, acaba ganhando e avançando ali para as próximas etapas. Resumindo, é assim que funciona. Inclusive, durante a época da faculdade, eu resolvi esses testes, e no BigCrowd tem um ranking ali, né, dos alunos que resolvem esses testes ali, e estão na mesma faculdade. E eu vendo ali, eu tô em primeiro ali na minha faculdade, ali que eu me formei, até hoje. Eu me formei, tipo, há 3 anos atrás, basicamente, e até hoje eu tô ali em primeiro do ranking. Mas, como vocês podem ver, eram testes técnicos que você tinha que resolver, e esses testes técnicos eram muito parecidos com esses testes que as empresas elas aplicam hoje em dia nos live codes. Então, eu acredito que ter essa experiência prévia ali, participando de maratonas de programação, já me familiarizando, assim, ter que resolver esses problemas, assim, em determinado tempo X, assim, com um tempo limite para você resolver, foi algo que, quando eu tive que fazer ali na prática, uma entrevista ali de emprego, não foi algo totalmente novo para mim. Então, por isso que eu acredito que você fazer esses testes, no caso, você praticar isso em casa, antes mesmo de você aplicar para qualquer vaga de emprego, eu acredito que seja a maneira ideal de você se preparar para isso. Então, abre o LetCode, abre o BigCrowd, do caso, e começa a resolver alguns testes ali. Você pode começar ali com testes simples, no caso, que é um pouco mais fácil ali de vocês resolver, mas vai evoluindo um pouquinho, no caso, o nível ali da dificuldade com o tempo, e quando você estiver resolvendo ali bastante testes técnicos, daí eu acredito que você vai estar um pouquinho mais preparado para poder aplicar para essas vagas no exterior. Porque, vai por mim, você não vai conseguir fugir desse live code, é muito difícil você conseguir passar em uma entrevista ali no exterior, você tem que passar por esse sofrimento. Mas daí, depois que você já se preparou para esses testes técnicos, no caso, para esses live codes, daí você pode talvez se perguntar, tá, mas e essas empresas no exterior, elas vão exigir, no caso que você tem uma faculdade, que você tem um diploma de graduação ali? Eu acredito que eu possa dizer que depende. Tem algumas empresas, no caso, que vai ser ok, você faz todo o processo seletivo ali, por exemplo, e não ter um diploma, não ter uma faculdade, que elas vão estar bem mais interessadas, por exemplo, em saber sobre a sua experiência, sobre os projetos que você já desenvolveu, e talvez não ligue assim para diploma ou graduação, mas tem algumas, do caso, que vão exigir essa documentação de você. Eu acredito que eu possa dizer aqui que seria melhor vocês terem um diploma, no caso, assim. Porque mesmo que vocês consigam uma vaga ali no exterior sem ter esse diploma, no caso, eu acredito que vai ficar muito limitado as suas opções, porque tem algumas empresas que elas vão exigir, mesmo que elas não perguntem muito assim durante o processo seletivo para vocês sobre a sua faculdade, sua graduação, elas vão exigir que vocês tenham um diploma ali na hora que elas forem fazer ali o seu cadastro, essa coisa desse sentido. Então, por exemplo, quando eu acabei entrando ali na Microsoft, eles pediram o meu diploma, embora eles não tenham pedido durante o processo seletivo inteiro, perguntado se eu tinha feito faculdade ou não, ou que curso eu tinha feito. Ali na hora que eu fui entrar, de fato, eu tive que enviar, por exemplo, o meu diploma. Porém, tem casos, por exemplo, que a empresa é um pouco mais pequena, ou a empresa é uma startup, por exemplo, que a empresa simplesmente não vai exigir. Mas ainda assim você vai estar limitado a esse tipo de empresa. Então, para isso, eu acredito que seja interessante sim você ter um diploma. Não é um impeditivo, você pode sim conseguir, no caso, uma oportunidade ali no exterior sem ter esse diploma, mas eu acredito que se você quer ampliar suas possibilidades assim, ter mais chances de ser aprovado nesses processos, é bom sim você ter um diploma. Eles não se cortam muito pelo tipo de diploma que você tem, então, por exemplo, se você tem um tecnólogo ou se você tem um bacharelado, para eles, pelo menos pelo meu ponto de vista ali, para eles vai ser a mesma coisa, porque eles não vão diferenciar disso, sabe? Por exemplo, durante o processo seletivo, eles mandam maior pergunta do curso que eu fiz. O único momento ali do processo seletivo, por exemplo, que eu chego a falar que eu tenho uma graduação é durante a minha introdução, que eu acabo falando ali, né, das minhas experiências, dos projetos que eu fiz, e eu acabo falando que eu acabei me graduando em ciência da computação. Mas, por exemplo, eles não iriam se importar muito se eu falasse, por exemplo, que eu fiz ali um tecnólogo ou um curso assim, um curso técnico, assim, ou coisa nesse sentido. Então, isso eu acredito que você tendo um diploma, independente ali de qual tipo seja o diploma, já é o suficiente, assim, para você seguir em frente. Então, como eu já tinha mencionado, que o que mais importa, no caso, para essas empresas é a sua experiência, são os projetos, no caso, que você já trabalhou, ao invés de só aonde você se formou, o que curso que você fez. Eu acredito que você possa ter uma noção, então, que
você aplicar para vagas no exterior é uma coisa que não é muito recomendada se você acabou de iniciar na área. Então, para vocês que são desenvolvedores júniors com menos de 2 anos de experiência, eu acredito que seja mais interessante vocês focarem, no caso, em empresas que já são aqui no Brasil, vocês focarem nos projetos dessas empresas. Então, vocês tentarem ali ganhar um pouco mais de experiência trabalhando nesses projetos reais e também desenvolvendo seus projetos pessoais, seja assim para praticar uma nova tecnologia ou até mesmo para aplicar um conhecimento novo ali nesses projetos. Uma coisa interessante, por exemplo, que eu acho que vocês podem fazer é, no caso, fazer trabalhos freelancers para pessoas, no caso, que seriam clientes diretamente de vocês. Com isso, vocês vão desenvolver, no caso, habilidades que vão ser bastante úteis quando vocês forem aplicar para vagas ali do exterior. Então, no caso, você tem que lidar ali com o cliente para entender o que ele quer, levantar todas as regras de negócio, todos os requisitos, no caso que a sua aplicação, por exemplo, vai precisar para funcionar. Isso é tudo experiência, no caso, que você vai precisar ali quando você for aplicar para vagas no exterior. Quando eu estava começando, por exemplo, eu fiz bastante projetos freelancers e isso ajudou bastante ali quando eu fui fazer o processo seletivo, porque eu mostrava, por exemplo, ali os projetos que eu já tinha lidado, assim, fazendo assim pessoalmente e coisas que eu tinha aprendido ali fazendo esses projetos que eu não tinha aprendido na empresa. Então, fica aí a dica, eu acredito que fazer projetos freelancers, no caso, se você é júnior, tem pouca experiência, é uma ótima maneira de você criar o seu portfólio, no caso, para você ter projetos para mostrar e também para você ali desenvolver muito a sua habilidade técnica, talvez até mais rápido do que você desenvolveria se você estivesse ali só lidando com projetos dentro da sua empresa. Agora, para vocês que já são desenvolvedores plenos e seniors e querem, no caso, ali tentar se candidatar para uma vaga ali do exterior, lembre-se, o mais importante ali é você mostrar, no caso, a sua experiência que você teve até agora, no caso, projetos que você, no caso, já vivenciou, seja em projetos pessoais ou em projetos na sua empresa. Você focar ali e mostrar, por exemplo, coisas que você desenvolveu, melhorias que você trouxe para a empresa, os benefícios que, por exemplo, você conseguiu trazer para a empresa, ali com uma mudança que você fez no código, sei lá, você conseguiu, por exemplo, fazer uma aplicação consumir muito menos memória, ou menos processamento e tornar ela um pouco mais rápida, ou, por exemplo, você conseguir diminuir o custo, por exemplo, não sei, do cloud da sua empresa. Isso são experiências, no caso, que os recrutadores ali de empresas internacionais eles vão querer ouvir de vocês. Então, quando vocês forem para essas entrevistas, foquem em tentar passar essas experiências que vocês tiveram durante todos os seus anos, no caso, trabalhando ali como desenvolvedor ou desenvolvedora. Outro ponto importante que eu acho legal de trazer aqui é em relação ao inglês. Se você precisa ter aquele inglês fluente, no caso, ou no caso, se aquele inglês intermediário ou até um inglês básico já é o suficiente. Bom, pelo que eu pude ver, assim, em entrevistas técnicas e também trabalhando em empresas, assim, internacionais, uma vez já trabalhando ali dentro, eu posso dizer que o inglês intermediário, no mínimo, é o que vai ser necessário, no caso, para você. Porque o que realmente é importante ali não é o seu nível de inglês, e sim se você é, assim, capaz ou não de se comunicar ali, de passar o que você está pensando ali para o recrutador. Então, por exemplo, se você tem um nível de inglês que não é tão avançado, por exemplo, um nível intermediário, mas você consegue se comunicar, você consegue passar os seus pensamentos, as suas ideias, no caso, para o recrutador, isso já vai ser o suficiente em muitos casos, no caso, para você conseguir ali a sua oportunidade, a sua vaga de emprego. Agora, ter um inglês bom, um inglês fluente, por exemplo, lógico, isso é muito ideal, mas vivenciando assim, o que eu posso contar da minha experiência não é o que acontece na realidade, pessoal. O inglês fluente ali que eu percebo vai ser de pessoas ou que já estão trabalhando há muitos anos ali, tipo 5, 10 anos ali na gringa e eles já se tornaram fluentes por conta disso, ou vai ser dos nativos, brasileiros que eu já vi bastante ali trabalhando comigo assim para empresas gringas, ou até mesmo pessoas de outros países, eles não têm o inglês perfeito, eles só são capazes ali de se comunicar, passar ali o que eles, no caso, estão querendo falar ali, o pensamento deles, e entender, no caso, o que o outro tá falando. Então, você sendo capaz de se comunicar claramente ali, passando suas ideias claramente, isso já é o suficiente no caso. Então, no mínimo, o inglês intermediário ali é mais do que o suficiente para você conseguir a sua vaga de emprego. Mas agora, se você está se perguntando se você consegue também a vaga ali com inglês básico, daí sinto muito, não. Você não vai conseguir ali com inglês básico. Porque com inglês básico você não vai ser capaz ali de se comunicar, você não vai conseguir ser capaz de falar o que você tá pensando, sabe? Então isso vai ser um problema. Se é o seu caso ter um inglês básico hoje, eu diria que a sua prioridade número 1 vai ser melhorar esse inglês, pelo menos para um nível intermediário, pelo menos para você ser capaz de manter uma comunicação ali e uma call, por exemplo, com o recrutador, e depois que você passar, foca em melhorar esse inglês, porque isso eu acredito que
vai ser mais importante, por exemplo, do que as suas habilidades técnicas. Por exemplo, eu acredito que seja muito mais fácil alguém que não tem tanta habilidade técnica assim, mas tem um inglês que ele consiga se comunicar, ele conseguir uma vaga no exterior, do que uma pessoa que tem muita habilidade técnica, mas não tem um nível de inglês necessário. Então, inglês é fundamental. Eu acredito que seja a coisa mais importante quando se trata assim de você conseguir uma vaga no exterior. Se você estiver interessado, eu fiz um vídeo aqui de como que você pode utilizar, por exemplo, a inteligência artificial para praticar o seu inglês. Então, se for o seu caso, por exemplo, você não está se sentindo ainda confiante, mesmo você sendo um nível intermediário para cima, assim, para fazer essas entrevistas, eu acredito que esse vídeo pode ajudar bastante ali vocês também, e vocês praticarem ali o seu inglês e praticar até mesmo situações em que você está fazendo entrevista de emprego. Eu vou deixar aqui no comentário, fixado no comentário, o link para esse vídeo. Se vocês tiverem interesse, vai lá dar uma olhada. Isso serve também para você que é um nível um pouco mais básico. Bom, mas daí você pode me falar, beleza, William, mas eu já tenho, no caso, experiência, meu inglês já é nível intermediário para cima, e eu também tenho um diploma ali de graduação, que embora não seja necessário, é interessante de se ter. Eu já tenho tudo isso, mas como que eu consigo achar as minhas vagas ali, no caso, como que eu consigo aplicar para essas vagas assim no exterior? Bom, o que eu utilizo normalmente é a própria plataforma do LinkedIn. Então, a maior parte, eu acredito que na verdade 90% de todas as entrevistas que eu já fiz com o exterior foram entrevistas, no caso, que eu consegui ali através do LinkedIn. Algumas, no caso, foi ali através do Workana, por exemplo, que é uma plataforma de freelancers, e outras ali talvez pela plataforma do Indeed. Mas a maioria, no caso, a maioria esmagadora foi através do LinkedIn. Então vamos focar aqui no LinkedIn. Bom, no próprio LinkedIn, o que eu recomendo para vocês, primeiramente, é vocês traduzirem todo o seu LinkedIn, todo o seu perfil ali, para uma versão em inglês. Então, o próprio LinkedIn ali, ela tem uma ferramenta que permite você trocar todo o seu perfil ali para o idioma de inglês. Então, se hoje o seu perfil está ali em português, eu recomendo que você faça toda essa tradução ali e deixe tudo em inglês. Só isso já vai fazer com que o seu perfil fique visível ali para os recrutadores ali fora do país, para que eles consigam ali encontrar o seu perfil e talvez ali já fazer uma proposta ali para fazer um processo seletivo para vocês. Então, esse eu acredito que seja o primeiro passo. Uma vez feito isso, traduz o seu currículo também. Tenha pelo menos umas 3 versões ali de currículo diferente, cada um focada em uma área assim diferente, pelo menos, para que você possa aplicar. Por exemplo, hoje eu já tenho experiência como desenvolvedor mobile, desenvolvedor web e também com desenvolvimento ali de automações. Então eu poderia, por exemplo, desenvolver 3 currículos ali diferentes, cada um focando em uma dessas habilidades que eu tenho, exatamente para cada uma dessas vagas. Então ali no LinkedIn vai ter, por exemplo, a aba de vagas ali, você filtra ali pelo país que você quer, nos Estados Unidos ou em qualquer país ali na Europa, e você, no caso, procure ali as vagas que se encaixam ali com o desenvolvimento que você tenha mais afinidade. Então, no meu caso, por exemplo, ou eu vou procurar ali por vagas de desenvolvedor mobile, ou eu vou procurar por vagas de desenvolvedor web, e conforme eu for achando e vai se encaixando ali no perfil, eu posso ir aplicando ali com um currículo mais adequado ali que eu desenvolvi. Então, eu recomendo para vocês ter pelo menos 3 currículos, cada um focado ali em uma habilidade ali diferente, no caso para você, todos em inglês, obviamente, né? E no caso daí você pega e começa a aplicar. Eu recomendo sempre que vocês apliquem todos os dias nas vagas, no caso que tem ali no LinkedIn. Pelo fato que quanto mais vagas, no caso, você aplicar, vai ter mais chances, do caso de alguma empresa olhar ali para o seu currículo, achar o seu currículo e te convidar ali para uma entrevista, para um processo seletivo. É questão de probabilidade, gente. Quanto mais você aplica ali, quanto mais você tenta enviar seu currículo, mais chances você tem de uma empresa pegar, achar seu currículo lá e te chamar para um processo seletivo. Então, por exemplo, quando eu tava ali, na verdade, quando eu tô caçando vagas assim, eu sempre entro todo dia ali no LinkedIn e aplico para várias vagas. Eu acredito que tinha uma época, por exemplo, que eu tava procurando bastante vagas assim no exterior. Eu chegava a aplicar tipo para 15, 20 vagas por dia, sabe, todos os dias. Então é algo assim mesmo que você tem que fazer, porque em algum momento algum recrutador vai achar o seu currículo ali e vai te convidar para um processo seletivo, para uma entrevista ali, por exemplo. E é nesse momento ali que você vai ter a sua chance ali de fazer a entrevista com ele e talvez conseguir a sua vaga. Então, apliquem sem dó, apliquem para várias vagas ali que tenho, porque em algum momento algum recrutador vai achar o seu perfil ali, vai achar o seu currículo e vai te convidar ali para uma entrevista. Uma outra dica que eu dou ali em relação ao LinkedIn para vocês é que caso você seja uma pessoa que tenha poucas conexões ali na sua rede, é que você comece a adicionar outros profissionais, outros desenvolvedores ali. Porque quanto mais, no caso, conexões você tem, mais visível você vai se tornar ali na rede. Pelo fato que isso vai, talvez, fazer com que o recrutador ele te ache através de uma conexão em comum.
Então, muitas vezes, por exemplo, eu acabo recebendo convites de recrutadores ali para fazer processo seletivo que eu nem apliquei, por exemplo. E isso acontece, no caso, porque ele acabou achando meu perfil através de uma outra conexão que a gente tinha em comum. Então, quanto mais conexões você tiver na sua rede, mais fácil vai ser para os recrutadores acharem seu perfil. Isso vai ajudar bastante, no caso, vocês terem mais oportunidades de fazer mais processos seletivos e talvez isso facilite ali para você conseguir uma vaga ali no exterior, conseguir um trabalho ali, trabalhando ali para empresas nos Estados Unidos ou até mesmo na Europa. Mas enfim, agora falando, se eu tivesse partindo aqui do zero, se eu tivesse começando hoje e eu quisesse ali conseguir a minha primeira vaga internacional, a minha primeira vaga ali trabalhando pro exterior, o que eu faria? Bom, supondo que eu tô começando do zero, a primeira coisa que eu faria seria ganhar experiência ali trabalhando ou na empresa que eu já estou, ou no caso, se eu não estiver trabalhando em empresa nenhuma, eu iria começar a fazer uns projetos pessoais ali para começar a ter um conhecimento de como que é desenvolver assim, do zero, e até mesmo começar a fazer alguns projetos freelancers. Eu acredito que projetos freelancers seja uma ótima maneira de você ganhar experiência para essas oportunidades, no caso. Uma vez que, no caso, eu comecei a fazer isso, eu já iria começar ali a estudar inglês, porque isso vai ser uma das coisas mais importantes que você vai precisar ali durante o seu processo ali, você ser capaz ali de se comunicar claramente, passar os seus pensamentos claramente ali para as outras pessoas. Essa é uma coisa fundamental. Então, logo em seguida eu estaria ali aprendendo inglês. Uma vez no caso que eu já tenho ali um inglês legal, que eu já consiga me comunicar, eu já tenho experiência ali em projetos que eu já desenvolvi assim, seja na empresa ou seja projetos pessoais, seria um momento ali, então, no caso que eu iria focar ali em desenvolver meus currículos, desenvolver ali o meu LinkedIn ali, traduzindo tudo para inglês e começaria a aplicar. E vale ressaltar aqui, pessoal, que se você nunca fez nenhum processo seletivo ali no exterior, eu já vou te adiantar, a sua primeira entrevista muito provavelmente vai ser um fracasso. A sua segunda entrevista muito provavelmente também vai ser outro fracasso. E isso é normal, isso é totalmente normal, no caso você falhar totalmente, por exemplo, durante esses processos seletivos. A minha primeira entrevista que eu fiz pro exterior foi, tipo, totalmente um desastre, sabe? Eu tentei ali conversar com ele e o cara, tipo, falava muito rápido, sabe? Daí eu fui, por exemplo, tentar falar na mesma velocidade que ele, por exemplo, e isso causou muitos problemas de, tipo, não conseguir organizar as ideias, eu falar tudo, tipo, uma coisa em cima da outra. Então, por exemplo, foi um desastre as primeiras entrevistas. Não era nem pela falta de conhecimento técnico, por exemplo, eu conseguia responder as perguntas, mas ali tentar falar ali pela primeira vez, fazer uma entrevista ali em outro idioma que não era a minha primeira língua, isso tudo era um desafio, tipo, muito grande. E vai ser um desafio muito grande para vocês também. Então, é totalmente normal, por exemplo, na sua primeira e na sua segunda entrevista, talvez até na sua quinta entrevista ali, quando você estiver fazendo ali em inglês, que vai ser tipo um desastre. Mas isso não é motivo, no caso, para você desistir. Você deveria utilizar, no caso, as suas entrevistas ali, para você, no caso, praticar e se preparar melhor, no caso, para uma outra entrevista, no caso, para uma próxima entrevista. Todas as entrevistas, por exemplo, que eu já fiz, por exemplo, várias dessas, assim, por exemplo, eu não tinha interesse de entrar na empresa nem nada nesse sentido. Eu fazia mais era para praticar, então quanto mais entrevistas você fizer, melhor você vai ficar nisso. E quando surgir ali a oportunidade ou, tipo, surgir uma vaga ali na empresa que você realmente quer entrar, daí, então, o fato de você já ter praticado, ter feito essas entrevistas antes, eu acredito que vai ser o que vai te ajudar ali a entrar. Então, eu recomendo para vocês, faça as entrevistas, mesmo que você ache que você não é capaz, que você não vai conseguir passar, faz a entrevista. O máximo que vai acontecer, no caso, é você ter a sua experiência, no caso, para a próxima entrevista. É você saber, beleza, eu errei nesse ponto, nesse ponto, nesse ponto, e é isso que eu tenho que melhorar, então é isso que eu vou estudar para a próxima entrevista. Uma coisa que eu recomendo, inclusive, quando você começa a fazer essas entrevistas assim em inglês, é que você comece a gravar suas entrevistas. Eu não tô falando para você gravar, para você divulgar, só grave no caso para vocês. Assim, no caso, depois ali, quando a entrevista acabar, você estiver um pouco mais tranquilo, você pode assistir, no caso, essa entrevista e ver, tipo, o que você errou, as coisas que você falou errado, sabe? Isso tudo ajuda bastante, no caso ali, para você se preparar para a próxima entrevista. Então, fique ciente. Não crie a ilusão, no caso, que você vai passar logo de primeira na sua primeira entrevista que você está fazendo ali em inglês, porque muito provavelmente você não vai conseguir. Mas lembre-se, você vai utilizar essas primeiras entrevistas que você está fazendo ali em inglês, em outro idioma, no caso, para você praticar. Assim, no caso, depois que você já fez, por exemplo, as suas 5 entrevistas em inglês, eu te garanto que você vai estar bem preparado, no caso ali, para fazer uma outra entrevista ali, e talvez ali na sua 6ª entrevista, seja a entrevista que você acabe passando.
Uma última coisa que eu acho interessante eu comentar aqui em relação a conseguir empregos no exterior é que, independente se você tiver experiência, se você tiver conhecimento, se você dominar o inglês muito bem, nada disso vai adiantar se você não tiver iniciativa, por exemplo, de você aplicar na vaga. Então, por exemplo, eu já conheci muita gente, por exemplo, que tem essa vontade de conseguir uma vaga ali no exterior, conseguir um emprego, no caso, que pague o salário em dólar, em euro, em libra, coisas assim, qualquer outra moeda assim. Mas eles não têm a atitude, por exemplo, de ir atrás dessas vagas. De, por exemplo, ir lá e fazer o currículo deles ali totalmente em inglês. Ou, por exemplo, se não tem um nível de inglês ali o suficiente, de ir lá e aprender esse inglês necessário ali para as vagas. Ou até mesmo ali de aplicar, no caso, para vagas. Eu conheço bastante gente que tem bastante potencial, por exemplo, para conseguir essas vagas. E conseguir até oportunidades muito boas assim no exterior. Mas que, simplesmente por falta de atitude, eles não acabam fazendo isso, sabe? Então eu acredito que nada do que eu falei aqui, nada das dicas que eu falei aqui, elas não vão valer de nada se você não tiver essa atitude de, por exemplo, ir lá e fazer o que for necessário para você conseguir, no caso, a sua vaga. Então não adianta nada você querer, por exemplo, estar ali numa empresa no exterior, mas, por exemplo, você não tirar um tempo do seu dia para praticar ali o desenvolvimento, para praticar testes técnicos ali, para você aprender o inglês, por exemplo, para você, no caso, melhorar o seu currículo, para você ali traduzir o seu LinkedIn, por exemplo. Isso depende só de vocês, pessoal. Eu posso vir aqui e te falar um método infalível para você conseguir, no caso, uma vaga ali no exterior. Não vai adiantar de nada se vocês não irem atrás disso por vocês mesmos. Então eu acredito que isso seja a coisa mais importante. Se vocês realmente querem, no caso, uma vaga ali no exterior, vocês têm que ter pelo menos a atitude e a força de vontade, por exemplo, de ir atrás disso. Então, isso eu acredito que seja a coisa talvez mais importante desse vídeo inteiro. Bom, galera, esse foi o vídeo de hoje. Eu acredito que eu consegui compartilhar um pouco, assim, da minha experiência fazendo esses processos seletivos, assim, para empresas no exterior. Isso foi, no caso, um pouco da minha vivência, coisas, no caso, que funcionaram para mim, sabe, que me ajudaram, assim, durante esse processo seletivo, assim, por exemplo, de fazer essas entrevistas. Então, eu acredito que se você, no caso, tentar aplicar isso, isso pode ajudar você também em conseguir aí no futuro uma vaga ali, a vaga tão sonhada ali, ganhando em dólar, euro ou em libra ainda também. E se você, no caso, é uma pessoa que já trabalha ali no exterior, coloca aí no comentário, no caso aí para ajudar o pessoal também, como que você fez, como que foi a sua experiência aí também para conseguir a sua oportunidade ali de trabalhar no exterior. Acho que vai ser bem interessante ali, vai ajudar também o pessoal. Então, não esqueça aí de deixar um comentário aí que eu acredito que vai ajudar aí o pessoal bastante. Mas é isso, galera, esse foi o vídeo de hoje. Não se esqueça aí de deixar o like no vídeo, se inscrever no canal, deixa aí seus comentários também se você tiver qualquer dúvida aí no caso também, pode deixar aí a sua dúvida que eu vou tentar aí responder. Mas é isso, galera, eu vejo aí vocês no próximo vídeo. Até mais!